Oi, gente! Hoje eu quero falar aqui sobre como aprendi o meu inglês, de por que ele ficou como ele está hoje, tudo que eu fiz, que eu estudei, que eu trabalhei, que uma coisa é você ter aquele inglês para viagem, aquele inglês que você fala um pouquinho, e outra coisa é você ter um inglês que pode ser utilizado para negociar, para comprar, para vender, para fazer coisas maiores. Ou seja, o inglês que eu vou falar aqui é aquele inglês que seria o inglês que você faz tudo que você faz na sua vida em português, você fazer na sua vida em inglês. E eu acho que a gente só pode dizer que realmente aprendeu uma língua quando a gente pode fazer tudo que a gente faz na nossa língua nativa naquela outra língua, seja ela francês, alemão, chinês, o que seja. É a minha opinião. E ainda a gente tem que ter a humildade de saber que está sempre aprendendo. Eu comecei a minha experiência com inglês com 6 anos de idade. Eu tive a oportunidade, a minha família me proporcionou, né, de começar a estudar bem cedinho, o que é bom. Eu acho que é bem positivo já como quando criança ter o contato com a língua. Só que eu não me adaptei na escola, era muito novinha, não quis ficar. Depois, com 12 anos, já quase para entrar no segundo grau, eu continuei na escola, que teve uma professora muito boa, eu adorei, né, essa escola, então foi muito positiva a minha experiência. Mas depois não estudei mais, fiquei 1 ano e meio com 12 anos, então ao todo são 2 anos aí, 6 meses com 6 anos, mais 1 ano e meio com 12 anos. Quando me formei na faculdade, que foi com 22 anos, eu não quis ficar no Brasil, eu tive experiências no direito, mas eu quis fazer uma outra carreira na moda. E como eu tinha o passaporte europeu, isso me facilitou para eu morar num lugar de língua inglesa. Claro que se eu tivesse que ir para os Estados Unidos, teria sido completamente diferente a minha trajetória. Eu não tinha o green card e, de qualquer forma, eu tinha amigos na Europa. Então, isso também foi um motivo que me fez ir para a Inglaterra aprender inglês. Então, o primeiro passo foi, eu tinha esquecido inglês, não tinha mais contato com a língua desde os meus 12 anos e fui para a Inglaterra. Na Inglaterra, eu fiquei aproximadamente 20 dias só passeando, fazendo escola, aquela coisa bem light. Mas logo, logo, o meu dinheiro acabou, eu gastei talvez mais do que eu devia, a Inglaterra é bem cara e igual, eu não levei dinheiro para ficar muito tempo, era só mesmo para ficar um mês e meio, só que na verdade eu me apaixonei pelo país, eu me apaixonei por tudo que eu vi lá e quis ficar e arrumei um emprego. Então, o primeiro emprego que eu tive foi de recepcionista num restaurante, eu fazia reservas e recebia os convidados, né, os clientes que estavam chegando, que tinham marcado a mesa, era um restaurante bem legal, já no mercado de luxo, e esse era o mercado que eu queria entrar e que eu entrei e fiz minha carreira. Então, minha primeira experiência foi nesse restaurante de mercado de luxo, que é da Harvey Nichols. Ali, eu considero o que foi a minha experiência mais importante no aprendizado de uma língua, que foi a pressão, não é? Foi a parte psicológica. Eu acredito que naquele 1 ano e meio, mais um meio, 2 anos e mais 1 mês e pouquinho que eu fiquei estudando na Inglaterra, aquilo me deu uma base de gramática para eu poder trabalhar. Só que eu não tinha a fluência. Então, às vezes, eu pensava na conjugação do verbo e falava a coisa errada. Por quê? Porque o teu cérebro, no começo, ele não está acostumado a pensar em inglês. E eu não pensava em inglês. E fui morar para a Inglaterra sem ter essa fluência de pensar em inglês. Mas nesse trabalho, depois de 3 meses, fazendo muita coisa errada, passando muito perrengue, levando muita bronca, que eu levei mesmo, viu? O pessoal chorava quase todos os dias. Eu, do dia pra noite, parece que eu acordei e eu pensava em inglês e começou tudo a fazer sentido e tudo clareou. E eu te digo que eu acho que o que eu levaria 3 anos para aprender aqui, eu levei em 3 meses, da pressão. Por quê? Porque minha família não ia ficar me sustentando, não tinha condições disso. E eu tive que me sustentar, eu tive que pôr teto na minha cabeça, comida na minha barriga, e isso foi a maior pressão que eu já tive na vida, ainda mais num país estranho. Pela primeira vez, eu não tinha ninguém para me ajudar, eu teria que eu sobreviver. Então, isso foi muito positivo. E a outra coisa que foi positiva é eu estar num ambiente onde eu não tinha ninguém de língua latina, nem português, nem espanhol, nem italiano, nem nada, nem francês. Eu só tinha australianos, neozelandeses, ingleses,
que são esses países, né, da Comunidade das Nações, Comunidade Britânica das Nações, que é o antigo Império Britânico, são países independentes, mas o que acontece? Por que eu considero Londres o melhor lugar para aprender inglês? Ou então a Inglaterra, né? Porque você tem os países do Reino Unido, País de Gales, a Irlanda do Norte, a Escócia, a Inglaterra, claro, e você tem os 53 países da Comunidade Britânica de Nações. Então todas essas pessoas falam com o seu sotaque. E isso te força o teu ouvido a aprender várias articulações, vários sotaques diferentes. Enquanto que você está nos Estados Unidos, tem sotaques diferentes? Tem. Mas não é sotaques de regiões diferentes, não é de países diferentes. Então, por isso que eu digo que essa experiência foi muito positiva. Eu sei que ainda mais num tempo de pandemia, e num tempo que fechou, né? Porque a Inglaterra agora está cada vez mais fechada para trabalho. Eu mesma, hoje só com passaporte europeu, não poderia trabalhar lá. Eu teria que fazer o que eles chamam de pre-settled e settled status, né? Que é algo que dá para eu fazer também, mas eu teria que passar por um outro processo. Então, claro que hoje está bem mais difícil, mas eu digo no futuro, se você tiver tempo, dinheiro, ocasião, oportunidade de ir para fora, nem que seja algo voluntário, que seja um serviço voluntário, que tem várias coisas que envolvem caridades, igrejas, é muito positivo, principalmente se você puder ter oportunidade de trabalhar, mesmo que você não ganhe muito, mesmo que o seu trabalho só pague a comida, a estadia, já é muito, porque a experiência de trabalhar e não só ficar indo na escola todo dia é muito diferente. A pressão é o que vai te fazer tu aprender. Tu vai aprender coisas que tu levaria tu aprende 5, 6 vezes mais rápido. Então, claro que eu sei que nem todo mundo tem condições de fazer isso, e depois eu gostaria de mais tarde trazer algumas alternativas para quem quer fazer trabalhos voluntários fora do Brasil. Sei que não é fácil, mas essa experiência de você trabalhar, estar fora, seja como ela for, ela é que vai ensinar mais rápido, mais eficientemente e que vai fazer você ter uma língua mais natural. Tanto inglês quanto qualquer outra língua vai ser bem mais natural. E enquanto a gente não pode viajar, ou se por qualquer circunstância a pessoa não tem condições de ter acesso a nada de fazer um curso, mesmo um curso online, com as redes sociais hoje em dia, pessoal, com o Google, já tem muita coisa que você pode fazer. Mesmo, por exemplo, assim, o que eu gostaria de dizer em inglês? E tenta falar com uma pessoa do Facebook ou das redes sociais lá dos Estados Unidos, lá da Inglaterra. O que eu gostaria de dizer para essa pessoa? Vai lá no Google Translate e vai assim, ó, passo a passo. Que foi assim que eu aprendi a ler revistas de economia, viu? Eu li essas revistas de economia, tipo The Economist. Eu pegava jornais muito difíceis de ler, eu demorava horrores para ler no começo. Depois foi ficando mais fácil, fui demorando muito menos para ler um artigo. Antes eu ficava 1 hora no parágrafo, era um horror. Depois foi melhorando, mas assim, ó, tudo é tentativa e erro, e aprender uma língua é que nem um sanduíche. Tu vai numa camada, depois tu vai tua camada, depois tu vai tua camada, depois tu vai tua camada. Não é assim, do dia pra noite tu passa do 0 ao 10. É que nem ir pra academia. Tu não vai hoje pra academia e amanhã tu tá magra, seca e fortinha. Ou, depende do gosto, fortinha, o que seja. Um homem não vai pra academia magrinho, magrinho, magrinho e amanhã ele tá fortão. É a mesma coisa com a língua. Você tem que trabalhar nisso e leva tempo. Só vai levar menos tempo naquilo que eu falei pra vocês, da pressão e a dedicação que vocês vão dar pra isso. Porque quando eu trabalhava e estudava, mas eu não tinha muito tempo de estudar, porque eu precisava ganhar dinheiro, precisava sobreviver. Então eu estudava no metrô, no ônibus, eu dava um jeito. Então esse dar um jeito que é o que te faz aprender. E o meu recado para vocês aqui é, como qualquer coisa na vida, ter determinação, querer aprender, e mesmo não estando lá fora, como eu fui, mesmo não podendo ter essa experiência, ir atrás de fazer amigos online, numa maneira saudável, obviamente, né, pessoal? Conversar com as pessoas online de outros países e aí ter que se forçar a escrever na língua dessas pessoas.
não ter atalhos, né? Dessa forma é muito mais fácil e está ao alcance de todo mundo, ou da maioria das pessoas, não gostaria de dizer todo mundo, mas está ao alcance da maioria das pessoas, tá bom? Espero que tenham gostado, comentem aqui, inscrevam-se no canal, vou adorar. Um grande beijo!